A deposição do metal de revestimento é realizada devido à corrente elétrica. Como cada metal tem características diferentes, a escolha do metal de revestimento é feita de acordo com suas propriedades, como a resistência à oxidação, condutividade térmica e elétrica, resistência a altas temperaturas. Vamos realizar uma galvanização eletrolítica, comovendo a deposição de cobre sobre uma moeda sem valor, ou seja, vamos realizar uma cobreação. Eletrolise é um processo físico-químico que utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer, como pilha ou bateria, para forçar a ocorrência de uma reação química de produção de substâncias simples ou compostas, que não podem ser encontradas na natureza ou que não são encontradas em grande quantidade. Vamos precisar de sulfato de cobre, um becker de vidro, água destilada, detergente, carregador ou fio de cobre, palha de aço, placa de cobre e uma moeda de prata. Primeiro passo, limpamos bem a moeda e a placa de cobre com a palha de aço. Limpar bem até o material ficar brilhoso. Em seguida, precisa dar um banho desengraxante com detergente e água. Depois disso, enxaguamos com água destilada e secamos no papel toalha. Feito isso, transferimos 40 ml de solução sulfato de cobre 2 para o beck. O carregador deve ser ligado da seguinte forma: o polo positivo conectado no cobre e o polo negativo conectado na moeda. Inserir a placa e a moeda na solução. Precisa manter cuidado e manter eles separados entre si. Depois desse procedimento montado, aguardamos por 2 minutos. Isso mostra que não ocorre nenhuma alteração no cobre e na moeda, pela falta de fornecimento da corrente elétrica. Agora vamos ligar na tomada e ver o que acontece. Assim que colocamos, observamos bolhas ao redor dos elétrodos, indicando a liberação de um gás. Podemos notar os primeiros sinais da deposição do cobre. Retira a moeda e a placa de cobre da solução. Podemos verificar que a moeda teve uma alteração de cor, alaranjada. Isso indica que a cobreação de fato ocorreu. Já na placa de cobre, é mais difícil de observar uma alteração. Observamos apenas uma mudança de cor e textura. Isso indica que ocorreu uma corrosão na placa. No polo positivo, que é um fio do carregador, conectamos a placa de cobre no eletrólise, que nele ocorre a oxidação, fornecendo elétrons para o sistema. O cobre da placa sofre oxidação em um cobre 2+, que passa para a solução, liberando 2 elétrons que passam pelo circuito elétrico. Já na outra extremidade, temos o polo negativo, que é conectado com a moeda em uma eletrólise. O polo negativo atrai os íons positivos e é sobre sua superfície que as espécies químicas são reduzidas. Ou seja, elas recebem elétrons, inclusive um cobre 2+ da solução receberá 2 elétrons e foi reduzido a cobre metálico, que depositou na superfície da moeda. É importante destacar que onde o cobre 2+, gerado na oxidação da placa de cobre, não é necessariamente o mesmo que sofrerá redução, que será depositado na moeda. Além disso, como a quantidade de cobre que faz para a solução pelo processo de oxidação é praticamente a mesma quantidade de cobre que deposita na moeda, a concentração da solução se mantém constante. Às vezes podemos observar a formação de bolhas nos elétrodos devido à eletrólise da própria água, que é o solvente na solução de sulfato de cobre. Nesse caso, as bolhas observadas no eletródo negativo se devem à formação de gás hidrogênio, e no polo positivo pode-se formar gás oxigênio. Nesse processo, o cátodo do elétrodo, onde o cobre vai se depositar em uma placa de cobre de alta pureza, enquanto que o ânodo, que sofre oxidação, uma placa de cobre metalúrgico contendo impurezas, esses elétrodos são mergulhados numa solução de sulfato de cobre em uma diferença de potencial aplicada. O elétrodo positivo, feito de cobre impuro, sofre oxidação, liberando cátions, o cobre 2+ para a solução. No elétrodo negativo, feito de cobre puro, os íons de cobre 2+ são reduzidos, ou seja, recebem elétrons e depositam-se sobre a placa. Enquanto isso, sobre a barra de cobre impuro, forma-se uma lama lógica contendo as impurezas que, dependendo do caso, podem ser reaproveitadas.
Esse processo de cobreação também é utilizado na purificação eletrolítica do cobre, onde a partir de uma barra de cobre impura pode-se obter cobre com até 99% de pureza.